muito importante, a partir dos 50 anos, eu peço para todos os pacientes, faço, né, no consultório, uma tomografia de coerência óptica, que vai avaliar possíveis sinais de degeneração precoce. As alterações de retina são mais comuns em quem? Pois é, depende da alteração. Hoje em dia, a alteração de retina que a gente mais vê de retina mesmo, né, tirando o glaucoma, que aí eu colocaria como alteração do nervo óptico, também tem acometimento retiniano, mas hoje o mais comum que a gente vê é a degeneração macular relacionada à idade, né? Eu digo como a alteração mais que causa cegueira legal, né? Você pode perder a visão central, principalmente. Então, a degeneração macular relacionada à idade tem a ver com a idade, como o próprio nome diz, né? Com pessoas de etnia caucasiana, né? Olho clarinho. E é mais comum. É mais comum, história familiar, né? E então é muito importante, a partir dos 50 anos, eu peço para todos os pacientes, faço, né, no consultório, uma tomografia de coerência óptica, que vai avaliar possíveis sinais de degeneração precoce, que são as drusas, né? Que são um processo mesmo da própria visão. Você, quando você faz isso tudo que a gente conversou, né? Da luz virar impulso nervoso, isso deixa um dejetozinho que é fagocitado pelo epitélio pigmentado. Quando você começa a diminuir a função desse epitélio pigmentado, isso vai se acumulando, formando drusas. Essas drusas vão poder gerar... Na retina, na parte central, na mácula, que é a parte central da visão, é para onde você está olhando agora, você está usando a mácula. Então, essa parte pode ir degenerando, né? Degenerando, e aí tem dois tipos, que aí tem o tipo úmido e o tipo seca, né? Que o úmido acaba criando novos vasos ali. Então, isso é uma doença bem prevalente. Outra que eu realço... Irreversível, se for acompanhada direitinho. Então, ela não é reversível. Mas a degeneração, é estagnada, digamos. Então, você tem poucas coisas com pouca evidência científica, na verdade, assim, pouco resultado da evidência. Por exemplo, para uma degeneração macular, você usar suplementos, que aí agora está bombando na internet, zeaxantina e luteína, por causa desses estudos para degeneração macular, estão colocando que dá para tudo no olho. Né? Então vem aquele... Às vezes aparece você falando, né? Já apareceu eu falando. Ah, eu mentira, né? Já. Fazem a gente, pegam o movimento da nossa boca, põe a inteligência artificial para dar um som. Para dar um som, isso. E aí põe a gente falando de um produto que eu nunca vi na vida. Pois é, você provavelmente deve falar de algum pro olho. O olho, ansiedade. Ansiedade que não tem nada a ver comigo. Nada, mas exatamente. Mas o que a gente vê, esse meu, apareceu um vídeo falando, inclusive, como esse médico diz, que o olho, ele leva a visão é feita mais pelo nervo óptico. Aí eu tô num vídeo no YouTube assim, porque aí você, exatamente o que eu falei aqui, a visão vai via nervo óptico pro seu cérebro para enxergar, pronto. Aí pega... Só pegou aquele, não precisou nem de inteligência artificial. Isso. Eu lá, né, endossando aquela porcaria daquele golpe que eles estão dando. Mas então, a zeaxantina e a luteína, os estudos mostram que 3 em cada 10 pessoas que usam, não é muito bom, né? Mas é 3 em cada 10, tá. Diminui a progressão, tá? Então, tabagismo é uma coisa importante. Então, assim, se alguém fuma, né, já tem outra coisa, porque pensa só no pulmão. Olho também, degeneração macular, relacionada à idade, aumenta. É o principal fator de risco modificável, tabagismo. É o único confirmado para a degeneração macular relacionada à idade. E dessa parte da degeneração, né? Sim, da e degeneração. Quando é a parte úmida, que aí cria-se novos vasos, você tem uma baixa de visão súbita, aí sim a gente tem tratamento. Tem um tratamento que é incrível, que é a medicação, a injeção dentro do olho de uma medicação anti-fator de crescimento vascular. Anti-VEGF. Você coloca ali dentro, a membrana regride. Se você pega isso no começo, você tem... Zero. Olha, sem brincadeira, o resultado é maravilhoso. Só que qual é o problema? Para sempre. Injetar, muitas pessoas acabam precisando para sempre da injeção, como se fosse um elixir da visão. Entendi. E é muito comum, olha que interessante, o paciente vai num outro médico e aí fala, eu tô na 40ª injeção. Aí o médico fala assim, opa, calma aí. Hoje, né, todo mundo... Cachorro mordido de cobra, né? Tem medo até de linguiça. Fala assim, estranho esse teu médico hein, fazendo... E aí a pessoa já começa a ter uma estranheza em relação àquilo. Aí começa a deixar de fazer. Deixa de fazer. Aquilo que está funcionando. Aí fica cega. Aí perde. Aí volta com a cicatriz. Porque o problema é dar cicatriz. Quando dá cicatriz... Você não tem mais. Perdeu. Entendeu? Então isso é um tratamento que ainda precisa melhorar muito. Eu lembro
Às vezes os laboratórios chamam, né, os oftalmologistas para ver o que você acha da efetividade do tratamento e tal. Dê a nota. Todos os colegas tinham dado 7, 8, eu dei 3. Né? Pô, mas por quê? Eu falei, porque assim, dependendo dele ser bom, ele é ótimo. Ele é bom, mas ele não é muito prático. Mas a pessoa precisa fazer parte da vida, eles vão parar. Eu pararia se eu não soubesse. Entendeu? Se você não soubesse o quanto aquilo era importante. Exato. Né? Então, mas funciona. Muito. E aí tem muita coisa sendo estudada de colocar dispositivo para ficar deixando aquilo no olho, de longa data, exatamente. Ficar, de liberação lenta, de liberação lenta. Exatamente, tem um monte de estudos. Exato. Slow release, exatamente. SR, exatamente. Né? Outra coisa importantíssima é o diabetes que você falou, né? Talvez seja o mais comum. É muito comum. Dessas doenças crônicas. Sim. Que afetam a retina. Sem dúvida. Muito comum, principalmente na população, né, que tem menos acesso à informação, a exames, né? Exatamente. Se a hipertensão já é uma coisa silenciosa, o diabetes também. Super. E o pior é quando os dois vêm juntos, Super. que não é raro, né? Não é raro, exatamente. E o diabetes, na verdade, o que ele vai fazer lá no fundo do olho? Os vasos, né, eu faço analogia para os pacientes do seguinte, a gente está lá no consultório, eu falo, tá chegando aqui água, né, pela pia, né, pela torneira, aqui eu abro aqui, tá saindo água, dá suficiente pra gente, né, sobreviver aqui com água, né, tranquilo. Você tem as células lá do seu olho, tá chegando na torneira. Só que imagina que aqui no consultório tivesse, ao invés de água, tivesse mel. Se eu abrisse aqui a torneira, como é que ia sair esse mel? Doutor, ia sair meio devagar, né? Eu falei, ia sair meio devagar. E o que você acha dos canos aqui do consultório? Como é que iam estar? Cheio de mel. Entupidíssimo. Tudo entupido, corroído, né? Isso aí. E aí, imagina que você é uma célula da retina, precisa de oxigênio, precisa daquilo. De vascularização. Vascularização. O que você vai fazer para o seu organismo? Vai pedir. Cara, eu preciso de mais vaso. É o VEGF também. Vai crescer mais vasos ali. Crescer mais vasos. E aí, os vasos vão perdendo também. Aumenta a permeabilidade, causa inchaço na retina, isso tudo já aconteceu, mas aí a área que está isquêmica ali, sem chegar ao nutriente, está pedindo ajuda. Essa ajuda chega com a criação de novos canos no consultório, só que todos são feitos de papelão. E aí rompe, entendeu? Porque aí o corpo responde rápido, entendeu? E aí cria um monte de vaso frágil. Esses vasos crescem para dentro do vítreo, puxa, sangra para dentro do olho, puxa a retina, descola a retina, então aí é que entra o problema. Aí é só cirúrgico. Exatamente. Mas tem vários estágios antes de chegar em que você pode... de descolamento da retina. Exatamente. Você pode resolver antes, né? Um inchaço, por exemplo, você com os agentes, mesmo os agentes da degeneração. Começou na degeneração o tratamento com anti-VEGF. Aí eles viram, vamos usar no diabético? Revolucionou o tratamento da retinopatia diabética. Vamos usar nas oclusões vasculares? Revolucionou. Degeneração miópica? Revolucionou. Isso foi em 2007. Você diminui aquela vascularização, digamos assim, falsificada. Você diminui o estímulo. Exatamente. E um dos estímulos do VEGF é você aumentar a permeabilidade diminuir do VEGF, aumentar a permeabilidade dos vasos. Da inibição do crescimento, do fator de inibição do crescimento vascular. E o próprio vaso vazar. Ficar transudando ali, ficar saindo, exudando, né? Sim, líquido. Sim. Então, quando você faz o anti-VEGF, o vaso para de vazar. E aí desincha a retina. A principal causa de diminuição de visão na retinopatia diabética é o edema de mácula. É o inchaço que fica da parte central da retina. Né? E aí você faz essa injeção, você resolve. Claro que você precisa controlar a glicose. E olha só... Não, porque senão você seca água... Não, você seca gelo na praia. Exatamente. Porque você faz isso tudo e você não controla o diabetes, todo processo de vascularização ali, falsificada, vai continuar a acontecer. Isso, e não só a glicose. São 4 fatores que fazem a retinopatia evoluir. Glicose, claro. Sim. Hipertensão. Triglicerídeo, tá? A taxa de perfil lipídico. Tá ligado um pouco com açúcar, né? Eu acho que tá ligado, porque assim, sempre o triglicerídeo é mais a gordura que vem do abuso de doce. Pode ser, pode ter a ver, pode ter uma relação. Exatamente. Então, geralmente, o diabético descontrolado, o triglicerídeo vem também muito alto. Bem alto. E não pode ter anemia.
Porque a anemia também é um fator de aumento por causa da isquemia. Sim, você já está vascularizando mal, né? Com anemia, você vai ter mais vaso falsificado. Exato, você vai ter menos chegada de nutriente que você precisa, porque tem menos ali. Perfeito. Hemácia. Perfeito.